graça e a paz do Senhor. Que Deus nos abençoe nessa noite. Vamos começar mais um momento para louvarmos o nome do Senhor, ouvirmos a sua palavra. Estamos aqui na igreja, um lugar onde nós estamos com saudade de estar com toda a igreja juntos. Mas em breve nós temos a certeza que a igreja poderá se reunir mais uma vez. Amém, queridos? E eu gostaria de compartilhar com você a palavra do Senhor em Ezequiel, capítulo 37. Diz assim: a mão do Senhor pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. E ele me disse: profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara o Senhor, o eterno e soberano Deus, a estes ossos: farei entrar em vós fôlego de vida, e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne, e estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme me fora ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida a pele os cobrira. Todavia eram corpos sem espírito, não havia fôlego da vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e convoca o sopro de vida, dizendo: assim diz o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro cantos, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Fiz como me for ordenado e profetizei, e no mesmo instante o fôlego da vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé, e havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, aí onde você está na sua casa, talvez seus sonhos, seus projetos, diante de tanta notícia ruim, talvez diante de um desânimo, uma depressão, de uma ansiedade, talvez diante do luto, diante de perdas, diante de coisas que se foram, você está se sentindo assim, ou dentro da sua casa, áreas da sua vida estejam assim, ressecadas, mortas. Talvez você olhe, seja um vale realmente de ossos secos para a sua visão. Mas eu quero encorajar você durante o momento de louvor, durante os momentos de oração, a levantar as suas mãos e profetizar dentro da sua casa, colocar as mãos sobre a sua mente, sobre o seu coração e dizer: sopra Espírito Santo, sopra com a tua vida, com o teu ruá, com o sopro do teu poder e da tua glória. E é isso que nós te pedimos, Espírito Santo, aqui onde a igreja está reunida, uma parte dela, em casa onde a tua igreja também está reunida, cada família, cada projeto, cada sonho, cada profissão, cada estudo, Senhor, cada casamento, cada relacionamento de pai e filho, filho e pai, marido, esposa, esposa, marido, na autoridade do nome de Jesus, que a tua igreja se levante como um exército sem medida, que a tua igreja, Senhor, não pare, que a tua igreja não desista, que os
projetos e sonhos, ainda que estejam no mais profundo vale, haja vida do teu Espírito, que o teu Espírito governe, que o teu Espírito, Senhor, possa trazer uma autoridade nova, sonhos novos, vida nova, em nome de Jesus nós te pedimos, e que o teu poder se manifeste em cada fraqueza. Nós te pedimos, nós clamamos, nós cremos no nome de Jesus, aleluia, amém. E você tenha fé nessa hora, e louve o nome do Senhor, e profetize o Espírito do Santo de Deus sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a tua vida, seus projetos e sonhos. O Senhor continua sendo o mesmo Deus de Ezequiel, o Deus hoje da sua vida, da minha vida, da nossa vida, aleluia, amém. Voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna, pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna, pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar.
de
eu quero convidar você aí na sua casa a abrir comigo mais uma vez a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 37. Nós abrimos esse culto nesta noite falando sobre esse texto de Ezequiel, capítulo 37. Eu fiz uma leitura dele e agora eu quero não ler ele novamente, mas eu gostaria que você pudesse aí abrir comigo no capítulo anterior ao capítulo 37, o capítulo, no caso, 36, versículo 27, que diz exatamente assim. Ezequiel 36, 27. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Nós louvamos pela Tua palavra, nós bendizemos o Teu nome pela Tua palavra, e nós, Senhor, te pedimos que ela faça, Deus, aquilo que lhe apraz. A Bíblia diz, Deus, que a Tua palavra, ela não volta vazia. Por isso, que ela faça o papel poderoso de tocar cada coração e cada mente, renovar, encher de esperança, porém, principalmente, que haja um toque do Teu Espírito para que haja um confronto e uma mudança de atitude, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. E nós estamos diante de um texto tão famoso, que é o texto onde o profeta Ezequiel, ele tem uma visão, uma ação do Espírito Santo, um movimento, né, espiritual que acontece com ele. E assim, essa é uma das visões mais dramáticas do profeta. Ele é contemporâneo do momento em que Nabucodonosor já levou o povo cativo, né? Povo de Deus cativo, e estão na Babilônia. Ele é contemporâneo de Daniel, ele é contemporâneo de toda aquela situação que acontece com o povo de Deus, naquele tempo em que eles foram cativos, né? Um tipo de escravo, né? Diferente de uma escravidão sem liberdade, mas é um cativeiro onde se pode viver a vida, onde se pode estar construindo a sua família, continuando a sua vida, porém numa quarentena enquanto o rei ordenar, né? Não pode sair dali daquela cidade, são submissos àquele governante, que no caso era Nabucodonosor. E não se sabe o tempo exato em que houve essa visão de Ezequiel, porém, é muito interessante olhar o texto das maneiras que a gente já olhou em outras pregações, ou talvez na sua própria leitura. Como eu falei no início desse culto hoje, né, quando eu dei uma introdução, até mesmo nessa palavra, eu falei sobre a esperança que pode ressuscitar, sobre os sonhos, sobre a sua família que pode ressuscitar, sobre o teu ministério, né? Sobre Deus tocar aquilo que você acha que está morto dentro da sua vida, talvez o teu amor, né, pelo seu esposo, pela sua esposa, ou o amor pelo seu trabalho, ou os sonhos que você tem ou tinha, estão como num cemitério a céu aberto, como uma vergonha exposta, e basta que você creia, né? Porque foi isso que Deus falou com o profeta. Deus perguntou para o profeta: podem esses ossos, acredita que esses ossos podem tornar a viver? Essa é uma história de poder glorioso de Deus, né? De Deus manifestar a ação dele em cima de um ser humano ali, usar a fé do ser humano para que o ser humano possa ser um agente da manifestação. Porém, não ficamos só aí, né?
podemos ir adiante, mesmo sabendo também que o próprio texto fala, né, que aquele povo se colocou de pé como um grande exército, que aquele povo foi exaltado no sentido ali espiritual mesmo, né, de que Deus levantaria de novo o povo dele, que estava naquele cativeiro, né, e traria aquele povo do exílio de volta para as terras de Jerusalém, de Judá, de volta ali para toda a terra santa, né, conhecida hoje como Terra Santa. Deus faria de novo, Deus usaria aquele povo, Deus ressuscitaria o poder e a glória humana daquele povo em cima da própria ação do Espírito. Mas a gente também tem aqui uma observância a fazer, muito importante fazer. A gente precisa entender que Deus, Ele não está agindo aqui para exaltar o homem, para exaltar a condição do homem, mas sim para fazer com que o nome dele fosse glorificado. E isso também tem uma outra observância a ser feita. Quem faz algo glorioso não é o homem. Precisa-se da fé de Ezequiel, o profeta, mas precisa-se também da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem vai transformar a situação. Em todos os momentos da palavra, do Antigo ou Primeiro Testamento, né, o Velho Testamento, como é tradicionalmente conhecido, Primeira Aliança, a gente ouve falar do Espírito de Deus, que a gente hoje chama de Espírito Santo. A gente ouve falar de algumas ações do Espírito de Deus. O Espírito de Deus se apossa, ou o Espírito de Deus repousa, ou o Espírito de Deus é depositado sobre algum profeta, alguma pessoa em específico, para dar alguma habilidade, para dar alguma ação, para dar alguma vitória, algum desenvolvimento naquele momento ali, onde o poder de Deus vai ser manifesto. E nós vamos olhar esse texto 37, e por isso precisamos olhar o 36. No 36, onde lemos, diz que: "E vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vocês. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos." É isso que precisa ficar muito claro para mim e para você. Quem serve a Deus, não serve a Deus somente pelo fato de que, diante de uma situação de morte, como ali Ezequiel estava vendo todo o povo de Deus representado ali dentro daquele vale, em profunda morte, em sequidão, ossos sequíssimos, algumas versões vão falar isso, né? E eram ossos sequíssimos, ressecados, que pudessem o quê? Alguma pedra cair em cima, ou simplesmente que alguém passasse por cima, ou um osso bater no outro, ressecadíssimos, quebrassem. Não é só por uma questão de Deus fazer de ossos sequíssimos uma nova história, de criar tendões, de criar músculos, pele e depois trazer a vida. Não se trata somente disso o texto. Ficamos muitas vezes em cima disso, de uma palavra profética. Profetiza, filho do homem. Profetiza, filho do homem. E o filho do homem profetizava, né? Ezequiel profetizando e crendo: Senhor, tu sabes, o Senhor pode fazer. E crendo que o Senhor iria fazer.
E Deus fez. Mas antes de toda essa experiência poderosa, antes de todo este milagre, antes de toda essa situação ocorrer, é importante que eu e você entendamos uma coisa, meu irmão e irmã. Deus não estava fazendo aleatoriamente algo. Deus não estava fazendo algo sem propósito. E Deus não estava usando aleatoriamente alguém que servia a Ele. E Deus não estava usando sem propósito alguém que o servia. Essa pessoa que estava ali, ouvindo a voz do Espírito, a voz de Deus, esta pessoa que estava ali profetizando, esta pessoa que estava ali clamando, crendo, estendendo as mãos, ouvindo o barulho dos ossos, que a gente abre aqui um parêntese para falar, né, no meio do caos, no meio ali de toda aquela situação, quando Deus manda profetizar, começa um alvoroço, um barulho. Muitas vezes quando Deus está fazendo algo novo, quando Deus está trabalhando na nossa vida, o barulho daquilo começa muitas vezes a nos assustar. Será que Deus realmente está fazendo? Parece que o negócio piorou, mas Deus está fazendo um barulho para o quê? Para organizar os ossos e aquela vida de novo. Porém, fechando parênteses, voltamos ao ponto em que Deus não está usando aleatoriamente aquele homem. Deus está usando alguém que tem compromisso com Ele. Deus está usando alguém que tem intimidade com Ele. Deus está usando, não é mais um profeta, meu irmão, minha irmã. Havia naquele tempo muitos e muitos profetas. Profetas que se renderam à politicagem de Nabucodonosor e dos reis de Israel que padeceram diante daquela situação. Profetas que fugiram, profetas que se esconderam, profetas que se calaram, profetas que politicamente acordaram em criar as sinagogas com Nabucodonosor, e há uma infinidade de outras coisas em que os profetas que estavam ali também estavam fora de um propósito. E Deus não usou esses. Deus usa Ezequiel. E Deus diz a Ezequiel que depositaria do Espírito dele sobre cada pessoa para capacitar estas pessoas no que, meu querido e minha querida? Leia comigo novamente. Para essas pessoas agirem de acordo com as leis de Deus e com um novo coração, com um novo espírito, e assim essas pessoas obedeceriam a Deus e aquilo que Deus manda. Você está entendendo? Que só uma pessoa cheia do Espírito, só uma pessoa com um novo coração, só uma pessoa que tem o Espírito e tem um novo coração, pode obedecer fielmente a Deus e cumprir os seus mandamentos, e então só essa pessoa pode experimentar milagres. Só essa pessoa recebe visões e revelações, ainda que dramáticas, mas de níveis profundos. Você consegue entender isso, meu irmão, minha irmã? Talvez você esteja assistindo os nossos cultos porque você esteja precisando de alguma coisa. Nós temos estado muito felizes com a repercussão dos nossos cultos. Fazemos de forma muito artesanal, de forma muito amadora, não temos ajuda, não temos equipamento algum. Temos encontrado muita dificuldade, muita, e se você está nos assistindo e tem habilidade quanto à tecnologia e tem material que possa nos ajudar, pode entrar, amado, em contato conosco. A gente é humilde para receber ajuda. Na verdade, nós estamos precisando dessa ajuda. Agora, mesmo diante de toda essa simplicidade, muitas vezes o som não é muito bom de se ouvir,
a transmissão não é muito boa, porque a internet não tem estado muito boa realmente no Brasil. Já não era boa, né? E não está melhor, está pior. Mesmo diante de tudo isso, nós temos tido muitos testemunhos, pessoas que têm compartilhado, pessoas que têm orado conosco, pessoas que têm participado nas nossas células online, desses cultos, pessoas que têm pedido oração e já têm visto a resposta de Deus. Porém, será que você está disposto a continuar nessa caminhada de fé? Ou se quando passar essa pandemia, quando tudo voltar ao normal, ainda que seja muito difícil crermos no normal, não é? Mas se as coisas começarem pelo menos a ter um jeito do que era antes, será que você vai continuar? Será que o Espírito Santo de Deus está dentro de você, ao ponto de mesmo diante de um vale de ossos secos continuar na sua frente? Você está cheio do Espírito, seu coração, a sua fé, a sua perseverança permanece em você? Sabia que um dos sinais, eu falei isso já no último culto, um dos sinais de quem nasce em Jesus, quem aceita Jesus como seu único e eterno Salvador, de quem decide servi-lo, de quem decide permanecer, de quem decide servi-lo e viver uma vida com Ele, um dos sinais desse novo nascimento é a permanência, é a perseverança. Perseverar. Mesmo quando tudo parecer estar normal, quantas pessoas? Tudo melhora, e ela se esquece de quando Deus estava fazendo algo na vida dela. Ela para de vir à igreja, ela para de estar na presença do Senhor nos cultos, nas células, ela para de fazer o que ela fazia, ela deixa de ser uma abençoadora, o primeiro momento o desânimo vem, o primeiro momento que se o desânimo vier, fica em casa. Quantas pessoas não estavam mais dando valor devido à igreja, às coisas do Senhor, à comunhão da igreja e ao mover do Espírito? Quantos? E agora estão sentindo falta disso? E agora? Se você realmente está na presença do Senhor, você precisa ser cheio do Espírito dele. Abra aí de novo comigo, capítulo 36, versículo 26 e 27, eu quero ler de novo com você. Abra aí. E vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vocês. Arrancarei de vocês o coração de pedra e abençoarei vocês com um coração de carne. Versículo 27. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitareis para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e só assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Amado, amada, olha só, e depositarei o meu espírito no interior. A gente só consegue adorar a Deus, a gente só consegue servir a Deus, obedecer aquilo que Deus manda que seja feito. Quantas vezes nós temos ouvido pessoas falando coisas terríveis umas contra as outras, não amando o próximo, não servindo ao próximo, porque não tem um novo coração e um espírito novo derramado, não tem o espírito depositado no seu interior. Aí sim
seguir, a obedecer aquilo que Deus manda. O que Deus manda? Amar o próximo como você ama você mesmo, a Deus sobre todas as coisas. O que mais Deus manda? Deus manda com que nós venhamos a perdoar o próximo, estarmos juntos, servirmos uns aos outros. Maior é aquele que serve, estar realmente agradando a Deus entre tantas outras coisas. E você sabe onde falta em você o espírito de vida. E é por isso que tem sido difícil adorar. É por isso que tem sido difícil orar. É por isso que tem sido difícil jejuar. É por isso que tem sido difícil desejar estar na igreja, desejar estar em um ministério. É por isso, porque muitas vezes o Espírito, ou melhor, eu posso garantir, o Espírito de Deus não está depositado em nós. Ele precisa estar depositado dentro de nós. O que é que Paulo vai dizer em Gálatas? Paulo vai dizer em Gálatas que o Espírito Santo de Deus, ele vai habitar o ser humano, e o velho homem morre e nasce um novo homem. O velho homem comete obras da carne, o novo homem gera frutos do Espírito. Olha o que diz Gálatas 5. Versículo 16, portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito. Olha que coisa poderosa, viver pelo Espírito, é a mesma coisa que está escrito em Ezequiel. Paulo agora está dizendo, viver pelo Espírito, e de forma alguma venha satisfazer a sua carne. Olha só a vontade da carne. Olha só, amado. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se você, meu querido e minha querida, é guiado pelo Espírito, já não está subjugado à lei. Aí você pode querer fazer uma oposição à minha fala, porque lá está dizendo que em Ezequiel que quem tiver do Espírito obedece à lei. Só que Jesus veio, e quando Jesus veio, ele diz, eu não vim tirar a lei, mas eu vim cumprir a lei. A partir do momento que Jesus veio, a lei que Ezequiel falava era a lei realmente humana, passa a ser agora o próprio Jesus. Ou seja, é fácil obedecer a Jesus. Jesus disse, se vocês são meus amigos, façam o que eu vos mando fazer. E aí, olha o que diz aqui, se sois guiados pelo Espírito, já não mais estão subjugados sobre a lei. Você não faz as coisas mais por obrigação, você não faz as coisas mais porque mandaram, porque é doutrina, porque é religiosidade. Você faz porque você vive no Espírito, e o Espírito está depositado em você, e o Espírito te guia, ele gera vida, ele gera alegria na tua vida, no teu coração, na tua família. Contudo, você, se for guiado pelo Espírito, não se sente subjugado a servir a Jesus. Ora, as obras da carne são manifestas. Ele vai enumerar as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, lascívia, libertinagem, que mais? Idolatrias, feitiçarias, que mais? Discórdia, ódio, ciúme, ira, desavença. Que mais, irmãos? Está aí no texto: dissensões, egoísmo, facções, inveja, embriaguez, glutonaria, olho grande pela comida, comer demais, e tantas outras coisas, orgias, e tudo quanto se parecer com essas perversidades, contra as quais eu vos advirto, como já vos preveni antes. Agora quem está falando é Paulo. Paulo está falando sobre as consequências de não ter o que Ezequiel disse que teria, o Espírito depositado dentro de si. Paulo vai dizer: já preveni vocês que os que praticam isso não herdarão o reino dos céus.
Então nós chegamos a uma seguinte conclusão: se você e eu estamos na igreja, pregamos, cantamos, dançamos, fazemos teatro, evangelismo, ação social, nos vestimos como algumas igrejas mantêm um estilo de vestimenta, estamos falando como crente, evangeliquez, estamos olhando como crentes, porém, se as obras da carne são manifestas em nós, o nosso caminho é em vão. E aí? Deus só vai fazer com que um vale de ossos secos, olha só, às vezes você está se contentando com um osso, 2 ossos, alguns ossos e uma pessoa ressuscitada. E você fala, não, mas eu tenho vivido assim, Deus tem ressuscitado um outro. Deus quer que você seja um espectador da sua fé, no poder dele, de não uma ou outra pessoa. Deus quer que uma multidão ressuscite por causa da sua fé. Deus tem uma multidão para você ressuscitar. Não você, lógico, né? Para a sua fé e ele agir na sua fé. Mas talvez você se contente com pouco e ache, não, o Espírito Santo está agindo em mim. E as obras da carne estão manifestas em você. Você é raso. Você está mais fundo do que aqueles ossos. Deus quer que você esteja no alto, olhando para o fundo do vale e profetizando e vendo o milagre. Mas só quem tem o fruto do Espírito. E aí Gálatas continua a dizer, versículo 22 em diante, então, entretanto, o fruto do Espírito é, você entendeu? As obras da carne, olha o que está escrito no texto, no versículo 19, as obras da carne são, mais de uma, muitas. Agora, quando chega no versículo 22, o texto usa um conectivo na língua portuguesa, que ele fala assim, olha, entretanto, ao contrário das obras da carne, o fruto do Espírito é. A gente diz que são 9 frutos do Espírito. O fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Um fruto. O Espírito gera em você um fruto, capaz de dominar toda a sua espiritualidade e sua vida física. Olha o que diz o texto. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, bondade, já falei, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Tá vendo? Não há nada que seja pesado quando você vive pelo Espírito. Quando você vive pelo Espírito. E o versículo 24 diz, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. As obras da carne não existem porque você crucificou a sua carne. Você abriu mão dos seus desejos e das suas paixões na hora que você crucificou a carne. É o que está escrito aí. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo pelo Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja dos outros. E o texto é poderoso, 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 poderoso. Poderoso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero encerrar falando isso para você. Viva pelo Espírito. Ande pelo Espírito. Se mova pelo Espírito. Mude a sua vida, a sua postura. Deixe o próprio Deus depositar dentro de você, do seu coração, da sua mente, o Espírito, para que você possa ver vales de ossos secos sendo transformados. Aonde você vai, existe morte espiritual, existem tantas outras coisas que eu poderia enumerar.
Deixe Deus usar você através do poder dele. Aleluia. Louvado seja o nome do eterno nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deus te abençoe, te guarde e te proteja, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero convidar você, nessa hora, a assistir um vídeo muito bonito que o Ministério de Dança da nossa igreja produziu. Tem os meninos também, né? Mas nesse vídeo as meninas, elas fizeram à distância, cada uma na sua casa, elas criaram passos de uma dança escolhida por elas, para que continuassem servindo a Deus, e foi tão lindo assistir isso essa semana, e eu quero compartilhar com você, tá? Inclusive já está no nosso canal o vídeo, somente o vídeo, mas eu quero que você assista agora onde você está na sua casa, e logo após eu estarei dando a bênção apostólica e orando pela sua vida, amém? Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Aleluia.
Coisa linda, né? Glória seja dada ao nome do Senhor, que Deus abençoe esse ministério e que continue a ministrar o Senhor, mesmo que à distância, porque a igreja não para. E falando nisso, aproveite que o culto está terminando aí, reúna a família, deixa a tela aí do seu celular, do seu computador atrás aí, ou na mão, mostre na foto. Tire uma foto aí, marque aí primeiro nas suas redes sociais, coloca lá a foto da sua casa, assistindo o culto, célula, né? A hashtag a igreja não para. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, Deus, por esse momento de louvor, de adoração, onde a tua palavra foi ministrada aos nossos corações. Ensina-nos, Deus, porque falar muitas vezes, como dizem por aí, é fácil. Mas ensina-nos, Senhor, a obedecer a tua palavra. E aprendemos hoje que somente com o teu Espírito Santo é que conseguiremos obedecer. Quantas vezes dizemos que é difícil, que está difícil servir ao Senhor, que está difícil permanecer, que está difícil ter fé, que está difícil continuar a caminhada, mas aprendemos hoje que se tivermos o Espírito Santo do Senhor depositado em nosso coração e em nossa mente, não será difícil. Encontraremos sim dificuldades, o inimigo, a nossa própria carne, as lutas que vão acontecer, porque ninguém se tornará santificado, ninguém será uma pessoa diferente das outras, seremos ali as mesmas pessoas, propensas às mesmas dificuldades, como a tua palavra diz que quem está de pé, que cuide para que não caia, mas te pedimos que o teu Espírito nos sustente. Se o teu Espírito nos guiar, seremos levados pela tua palavra, seremos levados, Senhor, pela tua ação e pelo teu poder. Fica conosco, com cada irmão e irmã em suas casas, ou onde estiverem assistindo este culto, ou quando assistirem posterior ao domingo, ao dia de hoje. Te pedimos, Senhor, toca-nos, move-nos, restaura-nos, salva aquele e aquela que nesta hora está se convertendo, se entregando ao Senhor, resgata, muda a sorte, transforma, Senhor, no nome de Jesus nós te pedimos, amém. Que a graça do nosso Deus, o amor do nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, não só hoje, mas para todos sempre, que a igreja diga amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Até quarta-feira, quando estaremos na nossa célula online mais uma vez juntos. Deus te abençoe.